Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza. Felipe aqui, espero que todos vocês estejam muito bem nessa sexta-feira, hoje, dia 31 de maio, né? Reta final do mês de maio, último dia de maio, liquidação e novo aporte. Faremos hoje desse último pregão do mês de maio de 2024 e também, né, aí o último aporte do mês de maio. Quem sabe aí nesse mês de junho com a contínua das oportunidades, uma vez que vamos, né, aí reforçando caixa nesse início de mês e também, né, aumentando posição, fazendo o investimento tradicional, investimento do início do mês e nas proximidades de semana também, tá? Então, Sangria chegou em TRPL4, novamente próximo dos R$ 24, hoje aí nos 25, uma forte queda. BB Seguros e CXSE3 no radar. E Taesa, agora, né, também queda abaixo dos 35, vai chegando na posição que pensamos ser bem interessante para novos aportes, aquela correção marota. Então, faremos sobre isso no decorrer do vídeo. Alguns destaques hoje no pregão, né, TRPL4, por exemplo, nos 25,13, queda de 5,17%. A própria transmissão, a própria Taesa, né, aí também é destaque nos 34,28, 0,81 de queda. Irani também, Rani 3, 1,40% de queda nos 8,48. Caixa Seguridade CXSE3 nos 14,87, 0,87 de queda na data de hoje. E Semin, SN Mineração, Semin 3. Ontem, inclusive, eu trouxe aqui um conteúdo falando sobre CSN Mineração, sobre Semin 3, detalhando alguns números interessantes de valuation, em relação também comparado com 2021, naquele ano em que o minério de ferro ainda não estava, né, a patamares tão altos como aconteceu em 2022, 2023, né, essa alta recente no minério de ferro, e agora a correção na reta final de 23, início de 24. E essa queda, mesmo assim, a companhia conseguiu manter os fundamentos. Vamos falar sobre isso. E Banco do Brasil nos 27,12 também. Aí, chegando próximo dos 26, fica bem interessante, tá? Sobre Semin 3, uns 4,94, 2,56 de queda hoje. Vou mostrar aqui para vocês um aporte realizado. Nos próximos vídeos que realizarei aportes, trarei aqui também ao canal a quantidade executada, tá? Foi um pedido aí de alguns inscritos e investidores. Fale aqui no comentário qual que é a sua opinião sobre isso, se te interessa só a questão do aporte realizado ou a questão da quantidade, né? Claro que o pensamento não é nem só sobre quantidade, o pensamento é sobre a manutenção desses aportes constantemente, tá? A constância, ela é até mais importante que o volume aportado no momento, tá? Então, essa questão acho que ela é muito importante. Sempre quando perguntam sobre ações, normalmente o indivíduo que não tem um conhecimento próximo, ele pergunta se, né, ele investir 10 mil, quanto que ele terá daqui a 5 anos. E ele esquece da questão da constância, tá? É mais importante até do que investir um único volume, você diluir esse volume e, mesmo assim, ter caixa para poder investir sempre quando o mercado der oportunidades ou, muitas vezes, quando o mercado, né, aí, entregar descorrelação em relação preço e valor, tá? Então, aqui algumas ordens, Semin 3, essa entrou nos 4,93, a outra nos 4,88, 5 centavos de diferença, mas, né, mas que faz muito sentido na minha avaliação, porque dá tempo de você pensar melhor, dá tempo de você acompanhar melhor o que está acontecendo com o papel, com a empresa, e assim, né, ir se adequando, além de mensurar muito bem o seu caixa. Uma vez, por exemplo, tem outras ordens, BB Seguro, na casa de 32, 31,95, abaixo dos 31 também. Logo, se BB Seguros cai mais, né, do que Semin, o caixa ele não fica ali direcionado só para um ativo. Dá para você trabalhar com vários ativos na sua carteira, claro. Não estou falando de dezenas, não, estou falando em relação a poder ser aí muito dinâmico nesse aporte, tá? Nessa realização de aporte e também pensando em proventos. Minério de ferro tem queda semanal com redução da demanda de curto prazo da China. Essa novela nós já estamos acostumados, a demanda sobe, aí vem um número
que não estava no radar do mercado, depois a demanda cai de novo, ou seja, você não controla a demanda, né? E o que você pode controlar aqui, no caso da CS Mineração, são os custos e a qualidade, tá? E a busca por um volume maior vendido, tá? Até agora o entendimento que eu tive sobre Semin 3 é esse, tá? A questão da Vale também, né? Aí é mais a questão de vantagem competitiva, mas são alguns fatores. Sobre BB Seguros, hoje também, né, aí nos 32,30 pré-dividendos, vamos entrando no mês de junho, nós teríamos ainda 2 meses para o aguardado anúncio de Provença no mês de agosto, tá? E é uma tendência, aconteceu que próximo dos dividendos, ou até mesmo no anúncio dos dividendos, o papel, né, ter o seu preço aí bem alterado, né, o preço subir bastante. É uma tendência de curto prazo, tá? Mas isso aconteceu lá na reta final do ano passado e isso aconteceu também agora em fevereiro, né? Se olhar, né, de lá para cá, né, de fevereiro de 2024 até agora, praticamente um pouco mais de 2 meses, nós estaremos falando de cerca aí de 9% negativo, tá? Então, na minha avaliação, dando uma boa oportunidade para quem está de olho nesse momento. Sobre Transmissão Paulista, TRPL 4, nos 25,13, 5,17% de queda hoje. E aqui, tá? Eu trouxe o gráfico das corretoras. Ágora, a principal vendedora, e UBS, segundo principal vendedor, e JP Morgan também entre os principais vendedores, e Ativa, tá? O saldo de principal comprador, Goldman Sachs, XP e Morgan Stanley. Não dá, né, para ter uma definição ainda em relação ao RBSE, ou seja, o fator de financiamento, e não dá também, né, para falar sobre a Eletrobras sem uma questão de fato, uma questão óbvia, né, em relação à Eletrobras. E, por último, sobre Caixa Seguridade, nos 14,87, queda de 0,87% hoje, chegou, né, a negociar acima dos R$ 15 novamente, mas encerrou mesmo nos 14,87. Os principais vendedores, Morgan Stanley, aí com cerca de 15 milhões, Goldman Sachs também entre os principais vendedores, acima de 11 milhões, Scotiabank acima também aí dos 8 milhões entre os principais vendedores, tá? E também Taesa, vamos falar um pouquinho, nos 34,28, no ano uma queda de 7,55%, um ativo de muita qualidade na minha avaliação, porém tudo tem seu preço, né? O mercado no curto prazo, se ele bate no papel sem sentido, e nós temos essa percepção, eu sou honesto de vir aqui e falar o meu entendimento. Agora, quando, né, você tem aqui algumas decisões atemporais, na minha avaliação, que aconteceu, é o caso na reta final de 2023, disseram, né, na diretoria da empresa que davam para manter o dividendo e para manter o investimento com crescimento, além da alavancagem, aumentando o endividamento da companhia, nós sabíamos que isso não faria muito sentido, tá? Uma hora teria que ser corrigido os dividendos, claro, mantendo sempre, né, a política de entrega 50% do lucro líquido regulatório, no mínimo, para os seus acionistas. Mas, né, perdeu-se muito tempo tentando, né, aí, fugir de uma narrativa contra o mercado. E olhando, nós temos piora em relação a alguns indicadores fundamentalistas, o que Benjamin Graham, né, definiria como aí o pedido de uma margem de segurança maior pelo investidor. É essa também a minha avaliação, tá? Olhando margem líquida, por exemplo, você tem uma queda aí, claro, 2021 foi um ano muito forte no sentido de entrega no financeiro, né? Você teve uma taxa de juros subindo forte, uma correção forte, ou seja, parte dessa margem líquida aqui, resultado líquido, é decorrente do financeiro, mas olhando 22 e 23, né, 22 principalmente, um ano mais normalizado, e eu vou mostrar aqui na frente também que a média de Taesa é acima de 50% de margem líquida, hoje ela trabalha com margem menor do que a sua média, tá? Então, um fator que seria aí também um pedido, né, um fator para pedido de melhor preço, na minha avaliação.
EV/EBITDA também, acho que é outro número que pode ser observado, olhando no normalizado, por exemplo, o ano de 2022. Quem quiser pegar 2021, acho que também faz sentido. E você olha aqui negociando acima dessa média e também, né, olhando outros dois fatores. O endividamento subiu, tá? A alavancagem subiu, na verdade, e a liquidez corrente piorou. Então, para mim, esse não é um bom sinal, tá? Então, por mais que a companhia ela fará grandes investimentos, já fez alguns bons investimentos, o caso de Sairá, né? Então, um dos projetos que deve entrar em operação, entregando já uma grande RAP, né? Uma RAP milionária e um lucro esperado forte também sobre esse projeto. Porém, claramente, né, é mostrado aqui que o ROI ele está abaixo da média, tá? Da sua média histórica. A margem líquida também caiu, vem caindo, até mesmo em relação à média, olhando anos anteriores em que você não teve um resultado financeiro tão forte, e também, né, liquidez corrente, olhando para a questão do endividamento. Se a companhia contraiu dívida, tá, o mínimo que ela tem que ter, na minha avaliação, é uma liquidez corrente crescente. Você pode olhar a Transmissão Paulista, pode olhar outras companhias que também contraíram dívida no curto prazo, e a liquidez corrente subiu, né? Aumentou, ou seja, consegue ter um afago maior, né? No sentido de caixa, né? Agora, olhando o Taesa, dívida líquida sobre EBITDA subiu, ou seja, a alavancagem subiu, o risco aumentou, mesmo sendo um ativo de qualidade, tendo contratos longuíssimos, mas a liquidez corrente caiu. Então, quer dizer que perdeu os fundamentos? Não, não quer dizer isso. Mas quer dizer para o investidor, no meu caso, que eu posso pedir uma margem de segurança maior ou preços melhores, tá? Esse é o meu entendimento e a minha forma de trabalhar pensando em segurança, tá? No mais, pessoal, o vídeo não representa uma recomendação de compra ou venda de ativos. Inscreva-se, compartilhe, curta, comente a sua opinião, se torne membro do canal ao preço promocional. Desejo a todos bons aportes, até o próximo vídeo, valeu demais!